Você sabe o que acontecia com a alma na Grécia? Olha, eu posso adiantar que a vida do morto não era nada fácil. Era uma longa jornada até o reino dos mortos. Tem que atravessar rios, pagar pedágio, enfrentar tribunal, erinhas, cão de guarda. Mas não se preocupe, porque o Hermes conduzia o morto até lá. Mas como nós não temos Hermes para indicar o caminho, vamos juntos. Bom, eu sou o Tarcísio Hennick, o Ciso, e eu te peço para deixar o like e já se inscrever e dar aquela força para o canal. Então, vamos lá agora fazer uma visita ao lugar para onde as almas iam após a morte. Bem-vindo ao reino de Hades! Estão lá as moiras tecendo o fio da vida e de repente elas cortam esse fio e aí a pessoa morre. Nesse momento, a alma é imediatamente separada do corpo. Aí ela virava uma sombra com a forma da pessoa. Portanto, as pessoas morriam quando as moiras cortavam o seu fio da vida. Tem um vídeo aqui no canal sobre as moiras. Bom, depois das moiras cortarem o fio, imediatamente o Thanatos, que é o deus da morte, reivindicava a alma. Aí vinha o Hermes, recolhia a sombra, ou a alma, ou espírito, ou fantasma dessa pessoa, e o levava para o reino dos mortos, também chamado a casa de Hades, submundo, regiões inferiores, etc. Bom, o Hermes trabalhava o tempo inteiro, não descansava nunca, pois a qualquer momento alguém podia morrer. Dizem que ele só descansou uma vez quando Sísifo enganou e prendeu Thanatos, o deus da morte. Porque daí não morreu ninguém e ninguém foi levado ao Hades. Veja também o vídeo sobre o Sísifo. Bom, então vão lá eles para o reino de Hades, que ficava nas profundezas da terra. Era um reino invisível aos vivos e foi criado exclusivamente para os mortos. Chegando lá, o Hermes deixava a alma no cais do porto de Caronte, porque para chegar ao palácio de Hades era necessário passar pelos 5 rios do reino dos mortos. Havia 5 rios que circundavam as regiões do Hades. O primeiro deles era o Aqueronte, que era o rio da dor, da tristeza, pois quem atravessava ele não voltava mais. O outro era o Cócito, que é o rio do lamento. É nesse rio que as pessoas que não foram enterradas ficavam vagando. Depois vinha o Lete, que é o rio do esquecimento. Quem bebia da água do Lete tinha sua memória apagada total ou parcialmente. Dizem que a Deméter bebeu de sua água para esquecer que seu irmão Poseidon tentou violentá-la. Aí logo depois vinha o Flegetonte, que é o rio do fogo. É como se fosse a lava do mundo subterrâneo. Ele era um rio vermelho, onde os assassinos cruéis ficavam banhando no sangue das pessoas que eles assassinaram. E por fim tinha o rio Estige. O Estige era o rio da invulnerabilidade. Era o maior e o mais importante rio do Hades. Dizem que Narciso, quando estava indo ao Hades, ficava olhando desesperado para ver as águas do rio Estige a seu grande amor, ou seja, ele mesmo. Mas tudo em vão, porque as águas eram turvas e nada refletiam. Também foi nesse rio que a mãe do Aquiles o mergulhou, tornando invulnerável, menos no calcanhar, já que ela o segurou por ali. Bom, depois do Hermes deixar a alma no cais de Caronte, o Hermes ia embora e a sombra precisava contratar o serviço do barqueiro Caronte para passar por esses rios. Caronte era o barqueiro dos mortos. Ele era extremamente rabugento e avarento e não trabalhava de graça de jeito nenhum. Ele exigia sempre uma moeda como pagamento. Se um candidato a passageiro não pudesse pagar a taxa, ficaria condenado a vagar pelas margens do rio durante 100 anos e só depois disso ele podia ser conduzido. Bom, dizem que o Caronte tinha uma barba grande, muito feia e assustadora. Ele também tinha um nariz grande, torto, e a pele dele era meio cinza azulada. E ele sempre estava segurando um cajado.
Bom, a alma, a sombra, ou seja, o morto, pegava a moeda colocada na sua boca, que foi colocada ali por um parente quando ele foi enterrado. Aliás, essa era outra condição. A pessoa tinha que ser enterrada para poder ser conduzida por Caronte. Só que o morto, além de pagar, tinha que remar e fazer a maior parte do trabalho. Porque o barqueiro Caronte simplesmente guiava. Bom, depois de cruzar os rios, a sombra chegava ao grande portão do palácio de Hades, que era guardada por Cérbero, o cão de guarda de Hades, que tinha voz de bronze. Só que o Cérbero não era apenas um cão comum, não. O Cérbero, ele tinha 3 cabeças, e outros dizem que ele tinha 50 cabeças. Bom, mas independente disso, o que se sabe é que o Cérbero tinha uma cara que metia medo e que ele adorava comer carne crua. Por isso que os mortais tinham muito medo dele. E também era por isso que ele não mexia com as sombras. Ou seja, o trabalho de Cérbero era impedir que mortais vivos entrassem no reino dos mortos e as sombras fugissem. Depois de passar pelo Cérbero, a sombra chegava a um lugar que se dividia em 3 caminhos que levavam para as diferentes regiões do reino de Hades. Ali, a sombra encontrava um grande tribunal com os juízes dos mortos que iriam indicar o caminho que a sombra deveria seguir para sua nova casa por toda a eternidade. Às vezes, os deuses interviam e escolhiam no lugar dos juízes, mas curiosamente o próprio Hades nunca fez isso. Bom, no grande tribunal ficavam sentados os 3 juízes, o Eco, o Radamanto e Minos. E sentado acima deles ficava o próprio Hades, que assistia ao julgamento das almas. Conforme a sentença, as almas seguiam para o campo dos Asfódelos, ou para os campos elíseos, ou para o Tártaro. Essas sentenças eram aprovadas por Hades e eram irrevogáveis e nem mesmo Zeus poderia questionar a decisão. As pessoas que fizeram algo contra os deuses eram diretamente enviadas ao Tártaro. Alguns dizem que Eco era quem julgava as almas europeias, enquanto Radamanto julgava as almas asiáticas. E Minos, por fim, decidia para qual das 3 regiões do Hades as almas iriam. A maior parte dos mortos residia nos campos de Asfódelos. O campo de Asfódelos era uma região nem boa e nem má, e lá era a morada final para grande parte das pessoas comuns. O campo era feito de Asfódelos, que é uma planta com uma flor branca bem bonita. Os campos de Asfódelos tinham mais almas do que os campos elíseos e o Tártaro juntos. Bom, as almas ficavam lá, imitando as atividades que tinham feito em vida. Mas as almas lá não tinham lembranças e, por isso, geralmente, perdiam a sua individualidade e ficavam agindo como máquinas. A vida nessa região do Hades era monótona e oferecia pouca variedade ou socialização. De qualquer forma, viver nos campos de Asfódelos era muito melhor do que no Tártaro. Os campos elíseos eram o melhor lugar para onde alguém poderia ir, pois era um grande lugar de descanso. Era para lá que os heróis e outros mortais extraordinários e importantes eram enviados. Os campos elíseos eram um paraíso. Inclusive, eles tinham um sol somente para eles. Lá, homens e mulheres tinham uma vida confortável depois da morte. Lá também eram realizados jogos e havia música. Os campos estavam sempre verdes e o sol brilhava sempre. O Tártaro estava localizado na região mais profunda do submundo. Era tão fundo, mas tão fundo, que diziam que sua distância até a superfície era igual à distância
entre a terra e o céu. Também diziam que se jogasse uma bigorna do céu, levaria 9 dias e 9 noites até chegar à superfície da terra. E se jogasse a mesma bigorna da superfície da terra até o Tártaro, levaria também 9 dias e 9 noites. O Tártaro era um lugar escuro e sombrio, cercado por 3 muralhas feitas de bronze e com um portão enorme de ferro e uma grande torre que era sempre vigiada por uma das 3 eirinhas. Essas eirinhas eram horríveis e impiedosas, mas eram elas que zelavam pela justiça. Foram elas que atormentaram Orestes. Veja o vídeo aqui. Bom, o Tártaro ele era temido por todos, até pelos deuses e pelas deusas. Era para esse lugar que os mais perversos eram enviados para sofrer com castigos horríveis eternamente. Estavam lá, por exemplo, Sísifo, que rolava uma pedra morra acima eternamente, e Tântalo, que estava sempre morrendo de sede e fome, mesmo mergulhado num lago com galhos de frutas, mas que ele nunca conseguia alcançar. E também estavam lá os titãs. A gente viu que a vida após a morte não era nada fácil. Os simples mortais não tinham muito o que esperar da morte, e os criminosos tinham muito o que temer. Então, por isso, havia na Grécia muitos ritos e cultos religiosos que preparavam para a morte, como, por exemplo, cultos para Dioniso, Deméter ou Perséfone. Os adoradores desses cultos esperavam que essas divindades, de alguma maneira, dessem alguma dica, ou contassem algum segredo, ou até mesmo fornecessem tipo um mapa que ajudasse a não ir para algum lugar perigoso. Há um rio na China que acaba e não morre. Ele se chama o Rio Amarelo. Dizem que um rio morre quando ele chega ao oceano, completando o seu destino. Ou seja, ele perde a sua individualidade e volta a fazer parte de um todo. Mas o Rio Amarelo, antes de chegar ao oceano, seca. Portanto, ele acaba e não morre. Ou seja, não completa o seu destino. Então, o nosso melhor destino é envelhecer e morrer. Ó, obrigadão por chegar até aqui no vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, comentar, tá? Adoro ler os comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigadão, valeu, fui, tchau!